do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia na leitura de hoje. Hoje é dia 6 de fevereiro. Hoje é dia 6 de fevereiro. Página 166 do nosso devocional. Daqui a pouquinho as crianças vão entrar. Os irmãos colocaram ali umas 100 cadeiras, né? São uma média de 100 e poucas crianças, para a gente poder fazer a premiação da nossa EBD, aluno nota 10. Imagine nós, no último dia, sendo premiados por Deus, coroados por Deus, galardoados por Deus. E imagine como seria essa premiação de Deus que acontecerá lá no tribunal de Cristo, onde nós seremos recompensados segundo as nossas obras. Vamos fazer então hoje uma avaliação de alguns personagens aqui da leitura devocional de hoje. José é nota 10? José do Egito é nota 10? Por que José é nota 10? O versículo 2 diz: o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor, do seu senhor egípcio. No versículo 3, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo quanto fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O versículo 5 diz: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, e na casa e no campo. No versículo 21 diz: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele sua benignidade. E o versículo 23, o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. José é um tipo de Jesus. Ele é uma figura da pessoa de Jesus. E está aqui alguém nota 10, alguém que agradou a Deus. Ele foi obediente a Deus, a seu pai, a seu patrão humano. Ele foi fiel em todas as coisas. Ele foi vendido por 20 moedas de pratas, como Jesus foi vendido por 30 moedas de pratas. Ele foi traído pelos seus irmãos por inveja, porque ele amava e obedecia seu pai. Assim como Jesus foi traído pelo seu discípulo Judas e pelos seus irmãos judeus e entregue aos romanos para ser crucificado e morto na cruz do Calvário. José foi tentado em todas as coisas. O texto diz que todos os dias a esposa de Potifar estava lá tentando ele, porque José era alguém muito bonito. E ele foi firme, não traiu seu senhor. Ele diz: eu jamais faria tamanha maldade contra meu senhor, porque ele, sendo escravo, foi elevado a uma posição de responsabilidade e de privilégio sobre os outros empregados de Potifar, e eu jamais cometeria tamanho pecado contra Deus. Olha a consciência desse moço. Ele foi tentado em tudo, mas não cedeu à tentação. Como também Jesus foi tentado em todas as coisas, também não cedeu em nada, porque José é um tipo
de Jesus. José foi lançado no cárcere, nas profundezas do cárcere, mas Deus, com a sua mão poderosa, tirou ele do cárcere e o colocou no trono do Egito. Do mesmo jeito que Deus tirou Jesus Cristo do túmulo, das garras da morte, ressuscitando-o com o seu poder e tornando-o Senhor absoluto de todo o universo. Todos aqueles que vinham a José no tempo da seca, eram alimentados porque José tinha o pão no tempo da seca. Então, todos aqueles que procuravam José eram saciados. Inclusive, Deus usou José para guardar sua família e não morrer de fome. Esse mesmo José vai ser o exemplo clássico de João 4, quando a mulher samaritana que foi buscar água lá na terra de Sicar, aonde a herdade que Jacó deu para José, ali tinha um poço que Jacó furou, e aquela parte foi dada a José. José mesmo não recebeu, quem recebeu foi os seus filhos, especialmente Efraim. E naquele lugar havia um poço, e aquele poço que Jacó furou, que foi dado para José como símbolo de bênção, foi a água que aquela mulher foi buscar, e lá encontrou a água da vida. E ela viu que aquele que estava com ela não era uma pessoa comum. Era alguém que tinha a água da vida. E ele disse para aquela mulher: se você continuar bebendo água desse poço, você vai continuar a ter sede. Mas se você tomar da água que eu lhe der, nunca mais o seu coração terá sede. Porque Jesus é a água da vida que sacia a nossa sede. A gente vai para Marcos 9. Jesus é nota 10 ou não? É ou não é? Jesus é nota 10. Ele é tão nota 10 que por alguns momentos os seus 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, quase que levou 0. Porque eles ficaram tão encantados com Elias e com Moisés, e eles ficaram tão apreciados que eles queriam fazer umas tendas, uma para Moisés, como se Moisés fosse alguém importante, como se Elias fosse alguém importante, e uma com Jesus. Na hora que eles começaram a fazer essa confusão, Deus vai lá e dá um corte. Igualzinho quando o aluno erra na resposta, ele vai lá e risca a questão. Opa! Ele diz: esse é o meu filho amado, e é a ele que vocês devem ouvi-lo, porque a minha alma tem prazer nele. Jesus é o filho, nota? Glória a Deus. Agora, veja que coisa linda. Os fariseus que discutiam com os discípulos, perto daquele pai que tinha um filho endemoniado, eles eram nota 10 ou nota 0? Os fariseus eram nota 10 ou nota 0? 0. 0 porque estavam lá para contender, para mostrar que sabe, para exibir suas bênçãos, suas alegações espirituais, porque eram o povo da promessa. O pai daquela criança endemoniada, que ora caía no fogo, ora caía na água, gritava, ficava saindo baba do lado, e sofria com isso desde quando nasceu. Aquele pai é nota 10 ou aquele pai é nota 0? Por que aquele pai é nota 0? Porque ele orou: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele se demonstrou humilde diante de Deus. Então Jesus ordenou e aquele espírito saiu dele. E eles foram e ele foi curado. Agora, daqui a pouquinho, os discípulos no versículo 33 começam a discutir sobre quem deles ocuparia algumas posições no reino de Deus. A minha pergunta é: os discípulos aqui é nota 10 ou é nota 0? 0. Por quê?
Porque quem quer ser nota 10 tem que ser o derradeiro, não o primeiro. Quem quer ser nota 10 tem que ser o mais humilde e não o mais que sobressai. Quem quer ser nota 10 deve ser o servo de todos. E ele continua. Ele pega uma criança e coloca uma criança perto de si. Essa criança aqui é nota 0 ou é nota 0, ou é nota 10? 10. Porque se alguém quiser entrar no reino de Deus, tem que se tornar uma criança na questão de suas atitudes, de depender inteiramente de Deus, de não desejar, embora as crianças também sejam pecadores, mas aqui está uma atitude de depender unicamente de Deus e não desejar ser o maior. Se uma criança pequenina confia em Deus, ela é o maior do que aqueles que se acham alguma coisa. E ele continua, e agora Jesus diz sobre os escândalos. Aqueles que escandalizam a obra de Deus, é nota 0 ou nota 10? 0. Porque eles vão para um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque estão escandalizando a obra de Deus. Jó capítulo 5, olha aqui, coisa linda. Jó é nota 10 ou Jó é nota 0? Ele faz é nota 10 ou ele faz é nota 0? 0. Porque ele faz com a sua teologia da prosperidade, está aqui detonando Jó. Você está sofrendo porque você está em pecado. Você não prospera porque Deus não está te abençoando como abençoou José. Você perdeu tudo quanto tinha porque você deixou de fazer alguma coisa. Então, recebe de Deus a repreensão. Então, começa a buscar a Deus. Começa a orar para que Deus te perdoe e você seja livre dessa tribulação. Porque essa tribulação é resultado da sua falta de fé, da sua falta de obediência. Embora a nossa falta de obediência traga muita coisa ruim para a gente, mas aqui não era o caso de Jó. Jó amava a Deus, Jó temia a Deus, e Deus deu a Jó nota 10. E quem tem nota 10, irmão, também sofre, irmãos? Sim. O sofrimento faz parte de quem tem nota 10. Perfeito. Agora vamos para Romanos 9. Romanos 9 é mais interessante. Paulo é nota 10 ou Paulo é nota 0? Sim. Vamos deixar por enquanto. Depois a gente volta atrás e vamos ver se Paulo é nota 10 ou se Paulo é nota 0. Israel é nota 10 ou Israel é nota 0? 0. Israel rejeitou a vida, rejeitou, era descendência de Jesus, de Abraão. E aí, olha só que Paulo diz no versículo 8: não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, a promessa de Deus vem para aqueles que estão em Jesus Cristo. E aí ele vai dizer aqui, ele vai fazer uma comparação entre Jacó e Esaú. Esaú é nota 0 ou nota 10? Esaú é nota 0 ou nota 10? 0. Jacó é nota 0 ou nota 10? 0. 0. Esaú e Jacó é nota 0. Por que é nota 0? Porque eles nem ainda tinham nascido, nem feito qualquer coisa, quer bom ou quer mal. Mas Deus, segundo a sua eleição, escolheu um deles, não por causa das suas obras, mas por aquele que chama. E ele diz, então Deus ama a Jacó e odeia a Esaú. Os dois não tinham méritos, os dois não mereciam a graça de Deus, os dois eram pecadores, os dois não poderiam herdar absolutamente nada,
Mas Deus, na sua graça maravilhosa, por causa do poder daquele que chama, ele escolheu Jacó. E aí, Paulo vai usar alguns argumentos, eu quero que vocês entendam por que eu estou falando isso. Deus diz assim, por meio de Paulo: eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Eu terei misericórdia de quem eu queira ter misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Agora ele vai dar um exemplo de Faraó. Faraó é nota 0 ou nota 10? Faraó é nota 0 ou nota 10? Responde, irmãos. 10. Faraó é nota 10. Porque Faraó cumpriu exatamente o seu propósito. Ele se endureceu. Ele rejeitou a graça de Deus. E ele foi um meio usado por Deus. Deus usou a sua incredulidade. Deus usou a sua resistência para que nele o nome de Deus fosse glorificado. Olha aí, ó. Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. E dir-me-ão, por que se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá aquele que formou: por que o Senhor faz isso? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outra para a desonra? Escute-me, irmãos. Deus é glorificado desde que Ele salva alguém por meio da sua graça, ou Ele condena alguém no inferno. A justiça de Deus é satisfeita quando ela pune a Jesus na cruz por todos os nossos pecados, como também ela é satisfeita quando o pecador é condenado eternamente no inferno. Para Deus é indiferente isso, no sentido de alcançar o resultado esperado. Por isso a salvação é oferecida a todos os homens, aqueles que creem, que confiarem em Jesus Cristo, que se entregarem suas vidas a Jesus Cristo. Por meio deles, Deus será glorificado, manifestando seu perdão, sua compaixão, seu amor. Mas aqueles que rejeitam, que não creem, que não querem, receberão a condenação eterna. O ímpio receberá nota 10, porque suas obras são más, e as suas obras receberão a justa retribuição. Não é isso que diz a Escritura? A alma que pecar, essa morrerá, e não é a morte eterna? Então, Deus estará quite com o pecador quando ele estiver no inferno, condenado e sofrendo por toda a eternidade. Mas do lado de cá, a regra é diferente. E aí, olha comigo aqui o versículo 22. E que direis, Deus, querendo mostrar a sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, que é o que eu acabei de dizer aqui agora. Então, me responda uma coisa aqui. Os vasos de ira, ou vasos da ira, que são os ímpios, é nota 10 ou nota... Não sei se é a bateria, não sei o que é. Os vasos de ira é nota 0 ou nota 10? Responda, irmãos. Os vasos de ira é nota? Por que os vasos de ira é nota 10? Porque receberão
a justa retribuição pelas suas obras. Fez e Deus deu a retribuição. Então é nota 10, porque receberá isso lá no inferno. Agora vamos cá. Para que Deus desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Olha para mim aqui, responda isso, mesmo que você não saiba, mas responda para você aprender. Os vasos de misericórdia, é nota 0 ou nota 10? Outra vez, os vasos de misericórdia, é nota 0 ou nota 10? 0, irmãos. Os vasos de misericórdia não têm mérito nenhum. Eles não estão recebendo absolutamente nada porque fez alguma coisa. Quem fez por eles, por que os vasos de ira é nota 10? Porque eles fizeram com o seu próprio coração. Eles desejaram pecar. Eles odiaram a Deus. Eles decidiram virar as costas para Deus. Então estão recebendo a justa recompensa dos seus pecados. Mas o crente em Jesus Cristo não tem mérito algum. Ele também seria um vaso para ira. Mas o que ele faz? Ele abre mão dos seus pecados. E ele se lança aos pés de Cristo. E por meio da justiça de Cristo. Cristo é nota 10 ou é nota 0, irmãos? 10. Na verdade, Jesus é o único 10 de nós. Todo mundo, irmãos, todo crente verdadeiro é nota 0. Porque ele olha para si mesmo e diz: eu não tenho condições. Deus me amou por sua graça misericordiosa. Eu não tenho mérito algum. Não há em mim bondade alguma. Eu não mereço tamanho amor. Eu não mereço tamanha glória. Eu não mereço tamanha recompensa. Quando os vasos de ira reconhecem sua insignificância, aí a motivação dele em servir, em obedecer, é como José. José só é nota 10, não é só porque obedece. José é nota 10 porque a obediência que ele tem é movida pela motivação correta, não pelos seus méritos. Não porque ele era melhor do que a esposa de Potifar, ou melhor do que os outros, ou porque era melhor que seus irmãos, mas porque Deus agiu de misericórdia para com ele. E assim ele também agiu de misericórdia para com seus irmãos. Ok? Então vamos continuar aqui. E olha que coisa linda, Deus continua. Quais somos nós? A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Responde-me, os judeus é nota 10 ou nota 0? 0. Os gentios é nota 10 ou nota 0? 0. Vocês já aprenderam. Por quê? Porque nem judeu, nem gentil não merece nada, a não ser o inferno. A não ser, a única recompensa que merece pelos seus atos é a destruição. E Deus, aí Paulo diz, ó, usando Oséias, Deus, eu chamei um povo que não era meu povo, e amei quem não era amado. Ó, eu chamei um povo que não era meu povo, amei quem não era amado. E no lugar, olha só, e aqueles que eram filho, se tornou filho, e quem era filho, ficou não sendo mais filho. Isaías fala assim acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, mas um poucochinho de gente, um pingo de gente, é que será salvo, um remanescente. Porque ele completará a obra e vai abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra na terra, que é a redenção. E aí, olha o versículo 29. Se não é Deus, olha só, se não é Deus, Deus não nos teria deixado nenhuma descendência. Nós nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Se não é a misericórdia de Deus,
nenhum de nós teríamos absolutamente nada. Sodoma e Gomorra, nós seríamos iguais a eles. Ele continua, olha que coisa bonita, é o versículo 30. Que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça, mas alcançaram justiça? Sim. Que justiça os gentios alcançaram? A justiça que vem pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crê, repete comigo, todo aquele que nela crê, não será confundido. Vou ler outra vez, todo aquele que nela crê, não será reprovado. Não será reprovado. Eu fiz essa análise, irmãos, para os irmãos entenderem que a motivação do nosso coração, de tudo quanto a gente faz, precisa ser pura. E tudo deve ser movido pela fé. Na fé não existe mérito. Na fé não existe obras. A fé é uma confiança, é uma entrega, é uma confiança em Deus, que por meio dos méritos de Cristo, perdoará todos os meus pecados e me levará salvo para seu reino. A fé é uma entrega a Deus, confiando unicamente nos méritos de Cristo. A fé é o entendimento de que eu não sou capaz, mas é Deus a quem me capacita. A fé me motiva a viver uma vida que me faz abrir mão do pecado e viver uma vida santa, porque aquele que me salvou também é santo. A fé me motiva a ler as Escrituras todos os dias, porque a fé que eu tenho é uma fé viva, não é uma fé morta, é uma fé que produz obras que glorificam a Deus. Então é por isso que o nosso relatório da EBD deveria ter essa motivação. Um aluno nota 10, ele vai confiar em Deus, para que ele possa todos os dias ler as Escrituras, e gastar um tempo com Deus, porque ele sabe que ele não tem condições alguma, se Deus não for com ele. Vou pregar um sermão amanhã, o título do sermão de amanhã é: seu Deus é pequeno demais. Porque a maioria de nós não conhece o verdadeiro Deus. A maioria de nós criamos um Deus que não é o Deus das Escrituras. Então esse Deus que nós criamos é pequeno demais. E esse Deus é pequeno demais, ele não merece a glória que deveria merecer. Porque parece que esse Deus não consegue, a gente não consegue associar esse Deus às nossas necessidades modernas. Então, é por isso que um cristão consegue ficar uma semana sem abrir as Escrituras e lê-la. Por quê? Porque na visão dele, o Deus que ele serve é pequeno demais. E ele não precisa ler as Escrituras, porque ele não precisa ter comunhão com esse Deus, porque ele é capaz de sozinho fazer o que precisa fazer, então ele não precisa ler a Bíblia. Orar também, porque ele acha que fazer isso é legalismo. Que fazer isso porque já foi feito, ou seja, a resposta que esse adorador tem para esse Deus é porque o Deus que ele pensa é um homem como ele, é fracote, é um Deus sem poder, é um Deus que está ali quase que implorando para ele: leia a Bíblia, por favor, eu estou com vontade de ter comunhão com você. É esse Deus mentiroso que nós inventamos, porque Deus das Escrituras diz assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia.
Eu haverei de me compadecer de quem eu quiser ter compaixão. A eleição de Deus não é nos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo. Então, como aluno nota 10, eu confio em Deus. Então, por isso eu estudo a lição, porque eu quero aprender mais de Deus. Porque isso amplia o meu entendimento. E se eu entendo mais, eu vou citar um exemplo do filme de Nárnia, quando a segunda vez que eles vão a Nárnia, e aí a Lúcia, que é a moça pequenininha, e ela, né, eles entram em problema lá, ela vê o Aslan, que é o leão, que no filme é Jesus, e ninguém vê, só ela vê, e as pessoas... E aí no final do filme, na hora que eles estão quase que sendo destruídos, ela o encontra. E quando ela o encontra, ela fala assim, nossa, ela fala assim, olha, Aslan, como você cresceu. Aí ele diz assim para ela assim, Lúcia, eu continuo o mesmo, foi você quem cresceu. O que C.S. Lewis está dizendo é o seguinte, que a visão nossa sobre Deus muda quando nós crescemos. É a nossa visão que muda. Então, aqui a EBD é só um meio para a gente crescer, para que nós possamos conhecer ainda mais o nosso Deus. Ninguém estuda a lição para ser salvo, ninguém estuda a Bíblia para ser salvo, ninguém jejua para ser salvo. Não, essas coisas a gente faz porque é salvo, porque já fomos salvos, por causa da misericórdia de Deus de escolher alguém. Nós poderíamos ser aqui, irmãos, vasos da ira, mas Deus, na sua misericórdia, nos tornou vasos de misericórdia. E meu coração se enche de uma alegria muito grande, e eu quero conhecer esse Deus que amou a mim mesmo, porque quando eu me comparo aos vasos de ira, eu sou igual, eu não tenho mérito nenhum. Eu não sou melhor pai, eu não sou melhor marido, eu não sou melhor amigo, eu não sou, porque eu sou pecador tanto quanto os outros. A diferença é que Deus, por sua misericórdia, por seu amor, se compadeceu de mim. E isso me motiva a amar a Deus. Me motiva, essa medalhinha aqui, ela só tem uma simbologia, irmãos. É para que os irmãos se lembram da necessidade de evidenciar o amor de Jesus. Mas quem é que está ganhando essa medalha? Os alunos que vão ganhar a medalha é nota 0 ou nota 10? Hã? 0. Os alunos que estão ganhando a medalha, nota? 0. Os alunos que não estão ganhando a medalha, é nota 0 ou nota 10? 10. Escute, irmãos. Eu entendo, irmãos, que a maioria dos irmãos ainda não entendeu o Evangelho. Eu entendo isso. E eu sou paciente com os irmãos, porque enquanto Deus não fizer isso, irmãos, um dia, os irmãos vão abrir os olhos e eu, né? Mas enquanto isso, eu estou aqui firme com os irmãos. Quem não honrou a Deus, irmãos, porque qualquer um de nós poderíamos ter honrado, já recebeu sua recompensa de reprovação, já recebeu. Mas aqueles que motivados pelo amor, motivados pela verdadeira motivação cristocêntrica, entende que quem tem que ganhar nota 10 é Jesus. Porque ele é o único aluno nota 10. Só há uma pessoa no mundo que Deus dá nota 10. É Jesus. Não há nenhum outro ser
dentre os criados, nem anjo, nem profeta, nem apóstolo, nem reformador, nem pastor, que Deus dá nota 10. 10 é só Jesus. Isso aqui só expressa, se a sua motivação foi essa realmente, de que Ele merece meu louvor. E cada vez que eu glorifico a Deus, mais satisfeito eu me torno nele. Cada vez que eu estudo a lição, que eu aprendo com os irmãos, às vezes irmãos mais simples. Eu ligo às vezes a TV, irmãos, para ouvir irmãos que sabem muito menos do que eu. Mas quando eu estou ouvindo eles, qual é o entendimento do meu coração? Quem sabe tudo é Jesus. E eu, mesmo conhecendo mais, preciso me recolher à minha insignificância, à minha ignorância, e abrir o meu coração para ser ministrado por alguém que Deus está usando. Porque na hora em que Deus está usando alguém, não importa quem esteja ouvindo, quem está falando é Deus. E Deus usa pessoas simples. Então, isso eu aprendo, eu cresço, mas eu faço isso porque eu amo aquele que me salvou, aquele que se compadeceu de mim, que teve misericórdia de mim. Então, eu faltei, acho que só um dia que eu não tive visitante, o resto tudo eu consegui cumprir. Mas não tem problema, se você também não conseguiu ter todos, porque vamos fazer aqui, os irmãos vão explicar, né, vamos presentear os irmãos, ou homenagear os irmãos, por assim dizer, com quem fez 80% da pontuação. Então, grande parte de nós vamos participar. Mas veja uma coisa aqui, irmãos, escute-me, 10 é Jesus, porque se eu entendo que essa moeda só pertence a Ele, porque a glória é dele, a justiça é dele, os méritos é dele. Se eu entendi isso, então eu vou pegar essa moeda com muito amor e vou guardar, porque aqui está algo que representa aquilo que meu coração demonstra. Às vezes uma pessoa chega a um nível de impiedade tão grande, que ela fala assim, para que responder relatório? Para que preencher isso? O negócio é Deus conhece o meu coração. É uma pessoa, irmãos, que ela está evidenciando, ela não nasceu de novo, ela não conhece a Deus, ela não tem noção do que está falando, tadinha. Mas aqueles que se humilharam diante de Deus, e fizeram, porque a honra é de Deus, a glória é dele, por meio de Jesus Cristo, haverão de pegar suas medalhas. Eu vou pegar a minha medalha, eu vou dizer assim, Senhor, eu poderia ter estudado melhor, eu poderia ter compartilhado mais links, eu poderia ter dado maior valor de oferta, eu poderia ter sido mais zeloso na atenção, na aula. Mesmo alcançando a medalha, eu entendo que a minha obediência sempre é imperfeita, mas a de Jesus é perfeita. E eu não sou aceito diante de Deus por causa do aluno nota 10. Eu sou aceito diante de Deus por causa de Jesus, que é o aluno nota 10. E mesmo você que não conseguiu alcançar, você também é aluno nota 10. Porque se você se humilhar, Senhor, eu não fui responsável, eu não atingi meu objetivo, que os irmãos estabeleceram,
eu não fui cuidadoso com isso, mas no próximo trimestre, Senhor, eu vou ser cuidadoso. Se isso te glorifica, então eu quero te glorificar por meio disso. Esse também é um aluno nota 10. Porque Deus se compadece de quem Ele quer. E Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E o texto diz que aquele que crê, jamais será confundido, jamais será reprovado. Porque nós somos salvos unicamente pelos méritos de Cristo. Entende agora porque o texto diz que aquele que não for como uma criança não pode herdar o reino de Deus? E irmãos, a maioria das crianças vão receber suas medalhas. Se a gente não tivesse baixado de 100 para 80, nós teríamos 3 adultos e 80 crianças premiadas. Se nós não tivéssemos baixado o nível para 80%, nós teríamos 3 ou 4 adultos premiados e a maioria das crianças. Isso evidencia, irmãos, que o coração das crianças estão muito mais dispostos a crescer do que os adultos. E quando eu digo aos irmãos que o que Deus tem para fazer não é com os adultos, os irmãos podem não crer, mas as crianças estão dispostas a obedecer. Os limites emocionais, filosóficos e teológicos do falso Deus, que a maioria dos irmãos criaram na sua cabeça, tornaram eles incompetentes para qualquer coisa útil no reino de Deus. Irmãos, eu já vi centenas e milhares de amigos universitários, do mestrado, da teologia, homens com chamadas poderosas, serem destruídos por causa de conceitos. Um conceito errado vai mancar a gente para o resto da vida e vai enterrar chamadas poderosas, ministérios poderosos. Nós deixaremos de experimentar a graça de Deus no nível extraordinário, porque os nossos conceitos estão errados. Porque a gente cresce e começa a inventar moda. Aí a gente não é mais ensinável. E aí não presta para mais nada. Mas as crianças estão aí, mostrando para a gente que elas podem aprender. E se elas continuar com esse coração, nós precisamos passar urgente. E elas têm que assumir o nosso lugar. Porque a nossa geração não terá muito valor. Mas que nós possamos nos arrepender, para a gente poder levar a sério o reino de Deus. Amém? Deus, nós te louvamos nesta noite por esse momento, em que vamos começar essa parte. Ajuda-nos, Senhor, a sermos alunos quebrantados e dispostos a servir ao Senhor, porque o Senhor é gracioso. O Senhor não nos deixou ser vasos de ira, mas vasos de misericórdia, alcançados por sua graça, alcançados por sua bondade. Ajuda-nos, Senhor, e opera em nós as tuas obras, no nome de Jesus. Amém.